E nós vamos falar agora sobre o PT, que está investindo em vídeos feitos com inteligência artificial para inflamar a batalha com o Congresso e chamou a militância, que convocou os influenciadores para dar gás ao modo pré-campanha e não sei o que lá. O Lula está querendo ganhar a briga. Porque qual que é o problema? O Lula está sabendo que o Congresso não está votando com o Lula mais, porque já viu que o Lula perdeu a eleição. Quem que vai querer acompanhar o Lula nesse velório dele, né, nesse fim de governo terrível dele, né? Tá todo mundo vazando do barco. E aí o Lula quer que, através dos influencers, que eles ganhem de novo a popularidade na população de forma geral, com a rede social, e aí vão cair no mesmo problema que eles caem sempre. Por quê? Porque eles acusam a direita de ter conseguido o desempenho que tem nas redes sociais através de fake news, usando inteligência artificial, usando mecanismos desonestos. Então eles dizem, né, não, porque o Bolsonaro só foi eleito porque teve disparo em massa de WhatsApp, não sei o que lá. É lorota. Aí eles estão querendo usar esse negócio agora e vão perceber rapidamente que, porra, não vai funcionar nada. Por que não vai funcionar nada? Porque o problema não é esse, né? A internet, na verdade, ela permite que a informação circule muito rápido. Tem desinformação? É lógico que tem, sempre tem desinformação, mas desinformação é ruído, meu amigo. É barulho, né? É barulho de fundo, ruído de fundo. Atrapalha? Atrapalha. O ideal é que não tivesse desinformação, mas não faz diferença. Porque tem desinformação para um lado e tem desinformação para o outro lado também. O problema do Lula é justamente você ter que lidar com um argumento. E é isso que eles não estão acostumados, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pirocóptero Apache, Peter Fale os Apelidos com Mais Emoção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT falou, não, quer saber do negócio? O PT sempre falou, não, que é muito perigoso esse negócio de inteligência artificial, não podemos usar inteligência artificial, que a direita vai fazer fake news com inteligência artificial e não sei o que lá, que absurdo, que não pode, proíbam, STF, proíba a inteligência artificial em campanha e não sei o que lá. Aí, o que eles vão fazer agora? Vão lá e vão usar a inteligência artificial para fazer essas coisas mesmo. Aqui, ó, PT investe em vídeos feitos com inteligência artificial para inflamar a batalha com o Congresso. De novo, a inteligência artificial é interessante? É interessante por quê? Porque você pode apresentar um argumento legal, mas o importante é o argumento, o importante não é a inteligência artificial, ela não muda nada, né? Talvez torne o argumento um pouco mais bonitinho, mais fácil de se espalhar, mas ela não traz o argumento por si só, né? E qual que é o argumento do Lula nesse caso aqui? O argumento do Lula é que aumentar imposto vai aumentar imposto só sobre os ricos e os pobres não vão pagar nada. Esse é o argumento que o Lula está querendo fazer, uma coisa totalmente socialista, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai acabar atingindo algum sucesso entre o pessoal sossa vai achar lindo isso, não porque temos que cobrar dos mais ricos e pipipi, popopó, só que na prática as pessoas já sabem que quem paga é sempre o povo, meu amigo, não tem jeito, não existe esse negócio de imposto sobre os mais ricos, imposto sobre banco. Ele está falando aqui, ó, do tal a política do BBB aqui, ó. O PT publicou o vídeo nas redes sociais em enfrentamento ao Congresso e pediu ajuda de influenciadores. A ação foi chamada de BBB, porque propõe taxar bilionários, bancos e bets. Primeiro que bilionário que eles estão chamando aqui é quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Quem ganha mais de 50 mil reais por mês ganha bem. Aqui no Brasil ganha bem, mas não é bilionário não, meu amigo. Está muito longe de bilionário, tá? 50 mil reais por mês é um bom dinheiro, a pessoa vive bem, eu garanto para você, mas bilionário é outro patamar. Essa história aqui, né? Taxar bilionários, bancos e bets. E, de novo, quem que vai sofrer com a taxação de banco? Quem é que paga o imposto do banco? É você que tem conta em banco, meu amigo. O dinheiro é você que paga. No final das contas, não existe imposto sobre isso, imposto sobre aquilo. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Todo imposto é pago pela sociedade como um todo, de forma indireta. Ok, a pessoa que paga o imposto primeiro, que paga diretamente o imposto, ela é mais prejudicada que o resto da sociedade. Mas pagar, todo mundo vai pagar. O ideal é que não precisasse pagar. O ideal é que o governo Lula conseguisse se conter sem torrar dinheiro com um monte de artista que está dando dinheiro para Lei Rouanet, para um monte de artista aí, está dando dinheiro para fazer refinaria no Nordeste que não tem utilidade para nenhuma, está dando dinheiro para um monte de cupincha deles, aí, de amiguinho deles, para poder pagar pela eleição do Lula. O ideal é que o PT cortasse esses custos, né? E não aumentasse imposto no final das contas. Aí, olha só o que eles fizeram aqui, ó. O PT convocou influenciadores para dar um gás no modo pré-campanha.
Partido dos Trabalhadores convocou influenciadores digitais nessa quarta-feira, dia 2, para reforçar a nova estratégia de comunicação do governo Lula. Com o apoio do Palácio do Planalto, a cúpula do partido reuniu cerca de 270 criadores de conteúdo e apoiadores numa reunião virtual para incentivá-los a dar um gás na campanha de taxação BBB. E aí eu falo para vocês o seguinte, né? Imagina o Bolsonaro fazendo isso, imagina o Bolsonaro fazendo um evento interno para incentivar os influenciadores bolsonaristas a fazer uma campanha pedindo, por exemplo, a liberação de armas, né? Pedindo que o STF liberasse as armas. Ia ser taxado de gabinete do ódio. Não, porque o gabinete do ódio do Bolsonaro, porque ele está fazendo um gabinete do ódio que não pode, que está errado, né? Prendam imediatamente o Bolsonaro e não sei o que lá. Sendo que o PT está fazendo exatamente a mesma coisa. E isso daqui é muito sintomático, porque eles já estão percebendo que mesmo com o STF decidindo a censura das redes, eles já estão vendo que a censura das redes não vai funcionar para nada, não vai adiantar para nada para eles no final das contas. Eles estão chegando à conclusão, que eu já falei para vocês, de que não adianta, censura é uma besteira, censura, e isso inclusive é o temor que eu tenho. Porque como eles estão fazendo essa censura para tentar melhorar a situação da esquerda, né, o que vai acontecer? Eles vão começar a censurar, vão limar um monte de influenciadores, pode ser que eu rode nessa parada, só que isso não vai mudar o fato de que as pessoas vão continuar indo para a direita. Por que isso? Porque, como eu falo para vocês, o mais importante não são os influenciadores, são as pessoas falando entre si. Influenciador, tirou eu, vai surgir mais uns 3 ou 4 aqui que vai ter vídeo fazendo vídeo para vocês do mesmo jeito. Não tem como, não adianta tirar os influenciadores todos, que não vai mudar a coisa. O fato de você poder criar um canal e botar essas ideias e coisa e tal, sempre vai conseguir divulgar as ideias. E aí que é o ponto. O que faz a diferença nesse caso? É o argumento. O argumento tem que ser um bom argumento, né? Então, até especialistas do próprio governo criticam a estratégia e falam em impacto incerto. O problema do Lula é esse, né? O Lula acha que tem um problema de comunicação. O problema do Lula não é problema de comunicação, é problema de argumentos. Os argumentos do Lula são velhos, é argumento socialista, é argumento que já era errado em 1840, quando o Marx escreveu lá o Manifesto Comunista, né? De lá para cá só ficou mais errado ainda, ficou mais explícito ainda o erro desses argumentos todos e francamente, depois que caiu o Muro de Berlim, ninguém mais leva a sério o comunismo. Essa coisa, essa estratégia de ódio que esse pessoal adora colocar, de não que temos que cobrar dos mais ricos e coisa e tal, é uma lorota enorme, né? Agora, olha o problema que eles têm aqui, ó. O encontro reuniu principalmente influenciadores ligados ao PT. Muitos com pouco alcance na rede, ou seja, aquele pessoal que, né, tem ali um alcancezinho, mas não é nada significativo, tá? E, de novo, isso faria alguma diferença se eles tivessem um bom argumento? Não. Se eles tivessem um bom argumento, o canal deles crescia. O canal deles não cresce, a rede de seguidores deles não crescem porque justamente os argumentos são merdas. O que faz diferença, no final das contas, é o argumento. É a coisa proposta. E a proposta do Lula é esquerdista, é ruim, né? Aqui, ó, participaram, além do secretário nacional de comunicação, o Gilmar Tato, o Humberto Costa, o marqueteiro Otávio Nunes. E peraí, cadê o Sidônio? Porque o Sidônio não era o Sidônio que ia resolver o problema da comunicação do Lula? Já escantearam o Sidônio nessa altura? Aparentemente já escantearam o Sidônio nessa altura aqui, ó. Antunes explicou que a estratégia será dividida em fases. A primeira, já em curso, busca chamar a atenção para o tema e trabalhar o conceito de justiça. A segunda deve investir em comparações objetivas, mostrar que o Bolsa Família contempla milhões de pessoas e custa ao Estado o mesmo que isenções fiscais concedidas a poucos produtores rurais. Ou seja, ele vai criticar os produtores rurais, o que é muito fácil de contrapor isso daí, por quê? Meu amigo, então não dá isenção para os produtores rurais, não dá as isenções fiscais para os produtores rurais, que não vai ter comida. Vai ser muito legal isso, o pessoal ir no supermercado e ver tudo mais caro. O valor do Bolsa Família está lá, mas a comida ficou mais cara, né? E Tato afirmou aos participantes, peraí, mas cadê a terceira fase? Essa aqui é a segunda fase, cadê a terceira fase? A terceira fase ele não sabe ainda, tá? A terceira fase é aquilo que eu falo para você, é igual o plano dos duendes no South Park. Vocês viram esse episódio dos duendes no South Park? Que eles tinham um plano para dominar o mundo, né? Então, primeiro era coletar cuecas das pessoas, né? Aí a fase 2 eles não sabiam o que ia fazer ainda. A fase 3 é dominar o mundo, né? O problema é como chegar de uma coisa na outra, né? Parece que aqui também eles pararam nesse aspecto aqui, não sabem como vão resolver o problema, né? Tato afirmou aos participantes que a batalha nas redes sociais para defender o governo Lula da crise do IOF se trata de entrar no modo pré-campanha,
porque o país está polarizado, ou seja, ele quer que o pessoal bata em quem está contra o governo, que é o Congresso. No entanto, ele afirmou que o enfrentamento não é com o Congresso. Ué, então vai bater em quem? Porque é o Congresso que está contestando o negócio do IOF, né? O tom adotado pelo dirigente contrasta com o de alguns aliados do governo, que nos últimos dias passaram a publicar mensagens nas redes com a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Então, peraí, ou você vai brigar com o Congresso ou não vai brigar com o Congresso. E não tem jeito. Repara como é que esse pessoal está perdido. Eles não sabem o que fazer. Petistas afirmam que o movimento não partiu da legenda, mas foi uma reação orgânica de usuários das redes sociais, que ninguém prestou atenção no final das contas. Esse pessoal acha que hashtag faz alguma diferença no final das contas. Não faz, cara. É o que eu falo pra vocês, subir hashtag com robô é fácil pra caramba, você sobe rápido hashtag com robô e gente que não tá interessada no assunto. Pede pra estudante de segundo grau pra subir hashtag, eu não tô fazendo porra nenhuma mesmo, sobe hashtag facilzinho, né? O problema é que para você convencer a pessoa, você tem que ser próximo da pessoa. É isso que faz a diferença, você tem que ter alguma ligação. É por isso que robô não serve para quase nada na internet. O pessoal critica, não, porque tem muitos robôs na internet. E tem robô pra caramba na internet, e tem mesmo. Os russos usam muito, é verdade. Mas o valor de um robô é muito superestimado pelo pessoal. Eu sempre falo isso, né? A Rússia tem robô pra caramba aqui no Brasil. E, no entanto, você pode ver que a maior parte do povo brasileiro ainda está do lado da Ucrânia. A mesma coisa no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos. É impressionante como é que a propaganda russa simplesmente não vai longe, porque o robô é muito menos eficiente do que o pessoal imagina. E aí eles usam isso aqui para subir hashtag e não chega a lugar nenhum no final das contas, né? Marco Aurélio Carvalho, o coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados pró-PT, foi chamado pelo ministro da Comunicação do Sidônio. Ah, apareceu o Sidônio. Envolveram o Sidônio de alguma forma nessa história, porque até aqui eles estavam fazendo tudo sem o Sidônio. O Sidônio já foi escanteado já totalmente, né? O Sidônio sugeriu cuidado nas publicações e plataformas digitais, de modo a não caluniar, difamar ou injuriar alguém e evitar processos, né? Ou seja, o pessoal não está pensando em gabinete do ódio, não. Eles estão pensando em caluniar, difamar as pessoas. Olha só o que esse pessoal está querendo fazer, né? Vão botar o povo para chantagear Hugo Mota, para chantagear deputado. Sabe qual vai ser o efeito disso? Vai ser muito pior no final das contas. Não vai ajudar em nada no final das contas, né? Precisamos agradecer ao Hugo Mota, porque ele não deu um choque em todos nós, ele permitiu que a gente reagisse, coisa e tal. Não, meu amigo, ele deu uma chapuletada em vocês estão igual barata tonta, sem saber para que lado que vocês vão, né? Cada um correndo, batendo cabeça com o outro, né? Aqui, ó, o advogado do PT propôs que o PT forme uma equipe jurídica para assessorar os comunicadores judiciais que porventura tem alguma dúvida judicial, né? Ou seja, repara a preocupação deles aqui, né? Porque agora que o STF aprovou a lei lá das fake news, isso pode ser usado contra eles também, né? E certamente isso vai ser usado contra eles da mesma forma. É isso que eu falo que é o grande problema. Eles vão usar contra a gente vai usar contra eles. Vai acabar ninguém falando nada no final das contas nas redes sociais. Um prejuízo enorme para um monte de gente, né? Aqui, ó, o Estadão, Carvalho afirmou que é preciso mostrar à população que o antagonismo entre projetos do Congresso e do Executivo. Uai, mas então é para brigar com o Congresso mesmo, né? Ou seja, no final das contas, esse pessoal está perdido porque eles partem do princípio que não tem nada de errado com o argumento deles. O problema é a comunicação. E não é. O problema é o argumento no final das contas. Engajamento da direita nas redes sociais supera esquerda, centro e centrão juntos, diz estudo. Ou seja, essa é a grande vantagem no final das contas, né? Por que a vantagem da direita tem sobre o centrão? Porque tem alguma mágica, algum pozinho de perlim-pim-pim no algoritmo das redes sociais? Não, é porque os argumentos da direita são melhores, é porque o pessoal explica as coisas de forma mais consciente, porque o pessoal está apontando as pessoas no caminho correto. Então isso acaba gerando essa onda que favorece a direita nas redes sociais. É isso, é o argumento, a boa qualidade do argumento que leva a isso daqui, né? Aqui, ó, o Barroso dizendo aqui que o STF fez a melhor regulamentação das redes sociais do mundo. Eu vou te falar um negócio, cara, esse pessoal está completamente perdido nisso. Eles vão acabar calando a gente da direita, mas vão calar a esquerda também. Não vai ter discussão nenhuma mais nas redes sociais, vai acabar as redes sociais para a política. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente não tem ainda o voto final dessa decisão, eles ainda estão discutindo isso internamente, ainda liberaram aquela minuta, mas o voto oficial não saiu ainda, né? Enquanto isso, está o pessoal do PT batendo cabeça, fazendo videozinho de inteligência artificial, achando que vai conseguir convencer alguém com isso.